Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel e eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteira, núcleo em Uberaba, e no vídeo de hoje eu vim dar continuidade do projeto de matemática básica com o assunto triângulos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, no final do vídeo vai ter e-mail para vocês mandarem lá ou aqui mesmo nos comentários do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês e curtir. Então, antes de começar a aula de hoje, eu vim trazer a resposta do exercício da aula anterior. No exercício 1, classifique os seguintes polígonos de acordo com o número de lados. Então, na A resposta vai ser 3 lados triângulo. No B, a resposta vai ser 5 lados pentágono. E no C, a resposta vai ser 6 lados hexágono. No exercício 2, dê o nome dos seguintes quadriláteros. A resposta da primeira figura é losango, a resposta da segunda figura é trapézio e a resposta da terceira figura é retângulo. Agora, dando início à aula de hoje. Triângulos são polígonos que possuem apenas 3 lados, segmentos de reta. Esses segmentos não se cruzam e compartilham extremidades. Então, aqui nós temos exemplos de triângulos, que a gente pode perceber que eles têm 3 lados, 3 pontas, sempre 3. Agora, vamos ver alguns elementos de um triângulo. Os lados, as vértices, os ângulos internos e os ângulos internos. Lados, eles vão ter 3 lados, que são as retas. Vértices, eles também vão ter 3 vértices, que são esses 3 pontinhos que a gente vê na figura. A gente vai ter o ângulo interno, que é o ângulo que está dentro do triângulo, e o ângulo externo, que é o ângulo que está fora do triângulo, que a gente pode ver representado na figura. Observação: os triângulos são os únicos polígonos que não possuem diagonais. Agora a gente vai ver as propriedades dos triângulos. Para todo triângulo, qualquer que seja o seu formato, medida de lados ou medida de ângulos, valem as seguintes propriedades. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Então, independente do triângulo, a soma de todos os ângulos internos sempre tem que dar 180 graus. A soma das medidas dos ângulos externos de um triângulo é igual a 360 graus. Então, da mesma forma que os internos sempre dão 180, os externos sempre dão 360 graus. A soma das medidas de 2 lados de um triângulo é sempre maior que a medida do terceiro lado, critério da existência de um triângulo. A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. O maior lado de um triângulo opõe-se ao seu maior ângulo. O menor lado de um triângulo opõe-se ao seu menor ângulo. Agora a gente vai ver a classificação de triângulos quanto aos seus ângulos. Os obtusângulos são triângulos que possuem um ângulo maior que 90 graus. Então, na figura, a gente tem o exemplo de um ângulo de 148 graus, 56. O actoângulo são triângulos que não possuem nenhum ângulo maior que 90 graus, que é o nosso exemplo. Na segunda figura, a gente vai ter um ângulo de 67,38 graus, o outro que vai ser de 56,31 graus e o último que também vai ser de 56,31 graus. E os retângulos, que são triângulos que possuem um ângulo igual a 90 graus, também chamado de ângulo reto. Esse da terceira figura é um exemplo de ângulo reto, que vai formar um ângulo de 90 graus. A gente percebe que os 2 lados do triângulo vai ficar reto, e aí forma esse ângulo de 90 graus. A gente vai ter o escaleno, que são triângulos em que todos os lados possuem medidas diferentes. Então, perceba que nesses exemplos, cada triângulo desses, nenhum desses lados vai ser igual, no primeiro exemplo. O isósceles, que são triângulos que possuem 2 lados com medidas iguais,
Então, no segundo exemplo do isósceles, a gente percebe que temos dois lados iguais, porém o terceiro lado é diferente. E no equilátero, que os triângulos que possuem todos os lados com as mesmas medidas. Então a gente percebe que no terceiro exemplo vão ser todos os lados vão ter o mesmo valor, a mesma medida. Área e perímetro. O perímetro de uma figura geométrica é a medida do contorno dessa figura. Nos polígonos e, portanto, nos triângulos, o perímetro pode ser calculado pela soma das medidas de todos os seus lados. A área de uma figura geométrica é a medida da superfície que essa figura ocupa no plano onde foi definida, no caso dos triângulos. A área pode ser obtida com a seguinte fórmula: A vai ser igual a B vezes H dividido por 2. E agora a gente vai ter alguns exercícios para vocês resolverem em casa. No exercício 1, classifique os triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. A gente vai ter o A e vai ter o B. Aí eu peço para vocês classificarem esses triângulos, igual a gente fez nas outras figuras. No exercício 2, calcule o terceiro ângulo dos triângulos abaixo. Então, como a gente já aprendeu, todos os triângulos têm que ter 180 graus de ângulo interno. E aí vocês vão somar e depois subtrair por 180 para ver qual é o ângulo que falta. No exercício 3, complete corretamente as informações. O triângulo que tem dois lados congruentes chama-se triângulo. Aí vocês completam. No B, o triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados. E no C, quando os 3 lados de um triângulo possuem medidas diferentes, dizemos que o triângulo é. Para dúvidas ou sugestões, podem entrar em contato por este e-mail. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!